Oi, gente, que legal ver assim tantas carinhas diferentes aqui com a gente para esse encontro, né? Vou falar boa tarde porque eu almocei já. Vocês já almoçaram? Opa! Então já é boa tarde. Eu sou a Thalita, sou pesquisadora, sou Thalita Azevedo, né? Sou pesquisadora, sou autora de um banco de dados de lugares historicamente apagados no Brasil. E a grande parte da minha pesquisa é tecnologias como ferramentas de acervo à memória. Eu sou da área tech, então, para fazer jus, eu vim lançar o meu primeiro e-book aqui. E aí a ideia também que eu defendo e acredito muito é que a tecnologia é uma ferramenta de... Desculpe. Ok, tá chegando aí. Chegou. Uma salva de palmas, gente. Conceição. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Desculpas. Vamos ver se eu estou boa de cabeça. Bem-vinda, Conceição, tudo bem? Obrigada, muito obrigada. E as minhas desculpas. Estou com uma anemia, então tomei ferro primeiro. Eu sou muito resistente aos medicamentos, mas tive que tomar ferro para me aguentar melhor e estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, retomando, eu sou a Thalita Azevedo, sou pesquisadora, né? O grande campo de atuação do meu trabalho é tecnologia e o grande foco da minha pesquisa é tecnologias como ferramentas de acervo à memória. Eu criei um banco de dados com 13 lugares historicamente apagados no país e esse banco de dados hoje ele é disponível num site, que é o presentehistórico.com.br. Esse trabalho tem uma relevância midiática muito legal na imprensa e aí, por isso, decidi construir também, né, seguir essa narrativa de construção de um legado, a minha ancestralidade, lançando um livro, que é um diário de bordo antes, durante e depois de todo esse percurso, de toda essa jornada. Principalmente quando a gente fala de história do Brasil, quando a gente fala de negritude, quando a gente fala de gênero, o que é, de fato, né, emancipador e fornece recursos de autonomia a cada um de nós. Então, novamente, é um prazer tê-los aqui. Esse papo vai ser muito legal, estou super animada. E aí vou abrir esse espaço também, o microfone para cada uma aqui presente, para falar um pouquinho, né? Quem são vocês? A gente brinca, né, em um tweet. Quem são vocês? Acho legal também um pouco trazer, né, o campo de atuação de vocês e também o que vocês podem trazer aqui para a nossa mesa, né? Então, assim, eu sou a Thalita, o que eu trago aqui para a nossa mesa hoje é recursos de tecnologia. E você? Boa tarde a todas e a todos. Eu queria pedir permissão ao Exu para a gente começar. Laroie abrir os caminhos. Eu sou a Dia Bárbara Nobre, eu sou historiadora, sou doutora em História pela UFRJ e sou escritora. Aqui eu estou com um livro de não ficção, que é uma adaptação da minha tese de doutorado, e eu estudo o apagamento histórico da Beata Maria de Araújo, que vocês provavelmente não conhecem, mas vocês devem conhecer o Padre Cícero Romão Batista, que é um santo popular na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. A minha formação é dentro da área de história das mulheres, gênero e religiões, né? Então, a minha preocupação é pensar o apagamento de mulheres que estavam, então, na periferia. A Maria de Araújo é uma mulher negra, pobre, analfabeta, do interior do Ceará, que foi completamente apagada, não só socialmente, mas da memória e da historiografia da cidade. Então, no trabalho, eu busquei um pouco recuperar, né, a figura histórica da Maria de Araújo, que, durante um certo momento, foi uma santa popular na cidade de Juazeiro e houve aí um deslocamento para a figura do Padre Cícero. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa maravilhosa. Thalita, muito obrigada pela mediação. Lília, Conceição, um prazer conhecê-la. Obrigada. E é isso, gente. Vamos lá. E você, Lília, maravilhosa, conta aqui um pouquinho para a gente. Quem é você? O que você pode trazer aqui para a nossa mesa? Um pouco desse trabalho maravilhoso que você faz. Boa tarde, gente. Eu sou, como ela já disse, a Lília Guerra, né? Eu sou paulistana, sempre morei em São Paulo. E essas viagens, esses festivais, essas feiras me dão uma oportunidade de sempre conhecer gente nova. Isso, para mim, é muito bom. Eu sou auxiliar de enfermagem. Sirvo o SUS lá na minha cidade, já há quase 20 anos, eu estou aí no serviço de saúde. E comecei a escrever, o meu primeiro livro foi publicado em 2014, assim, praticamente de forma independente, né? Um livro que também
trata de pesquisa, né? Eu tinha pouca informação sobre as mulheres da minha casa, da minha família. Eu fui assim quase que primordialmente educada por mulheres. A minha casa é uma casa que sempre foi administrada por mulheres, né? Minha mãe, minha avó, minha tia. E mulheres que precisavam ali segurar a barra, né? E a gente acompanhando ali todas as questões. E eu me desloquei muito cedo. Com 10 anos, eu morava numa região mais ou menos central ali de São Paulo. Pagávamos aluguel ali naquela região. E ali, na década de 80, acabamos nos mudando para um conjunto habitacional, né, uma Coab, que é a Coab Cidade Tiradentes, que fica em São Paulo. E aí encontramos um bairro que não estava preparado para nos receber. Né? Eu tinha uma avó idosa ali, então, com 10 anos, eu meio que mudei de papel. Quando chegamos naquele bairro, a minha mãe nos instalou ali e falou assim, olha, só que eu não consigo ficar com vocês. Né, eu não consigo ir. A minha mãe era uma trabalhadora doméstica, assim como a minha avó também foi, assim como eu também fui em algum momento da minha vida. E aí a minha mãe falou assim, eu preciso sair e vou ficar agora dormindo no emprego, sei lá, venho de final de semana ou de 15 em 15 dias. Então, eu comecei a prestar muita atenção em tudo a partir dali, com 10 anos, né, e fui acompanhando ali as diferenças que foram acontecendo naquele bairro. Né, quando a gente chegou às questões de transporte público, às questões de saúde pública. Né, eu cheguei num lugar onde tinha um posto de saúde, um pronto-socorro não totalmente... assim, pronto para nos receber, para receber a grande população que vinha migrando como a gente de outros lugares da cidade. Então, eu fui com a minha irmã pequena, a minha avó, que era uma mulher que não era alfabetizada, mas que estava muito acostumada no ambiente onde ela morava, ali há mais de 20 anos, conhecia as ruas, conhecia o lugar da cidade ali. E com um sentimento muito assim, por que eu não pude ficar no meu lugar? Né? O que foi que aconteceu? Por que a gente teve que vir para cá, de repente? E aí essa falta de informação sobre nós, sobre as nossas coisas, me fez sempre ficar muito ligada, prestar muita atenção. E na minha casa todo mundo sempre gostou muito de samba, muito de música, de ouvir rádio. Então eu fui juntando todas essas coisas nas memórias. E lá para 2014 eu resolvi entrevistar a minha mãe, lembrar de tudo que a minha avó já tinha me contado, e comecei a fazer anotações sobre essas coisas. Né, eu precisava falar sobre o meu pai, que eu não conhecia, não sabia o nome. Minha mãe demorou muito tempo para falar comigo sobre isso. E aí veio o Amor à Avenida, depois veio Perifobia, que está sendo relançado agora, que é uma reunião de histórias. E fui escrevendo, e as coisas foram mudando. O Céu para os Bastardos está aí. E, durante a conversa, a gente vai falando mais sobre tudo o que aconteceu. Mas obrigada. Obrigada, gente. Por favor, a nossa quarta guardiã aqui hoje. Boa tarde a todos. O meu nome é Conceição Queiroz. Eu nasci em Moçambique e vivi em África, em Moçambique, até aos 12 anos. Com 12 anos, fomos viver para Portugal, onde resido ainda hoje. Estou em Lisboa. Sou jornalista há 30 anos. Esta é uma data especial, porque eu estou exatamente a celebrar 30 anos de jornalismo. Portanto, desde 1994, como devem calcular, é inevitável eu falar nisto. Para uma mulher negra é muito difícil. Para qualquer pessoa é difícil, num meio como é a televisão, um meio muito competitivo, dificílimo. E conseguir, acima de tudo, sobreviver num meio como este não é fácil. Quer dizer que é preciso ter uma estrutura emocional gigante para aguentar os embates do dia-a-dia. Porque não acontecem estes episódios esporadicamente. São situações constantes, diárias, que fazem com que desistamos facilmente, não é? Então, não é fácil manter esse entusiasmo 30 anos depois. Eu ainda apanhei o genocídio do Ruanda, quer dizer, acompanhei a história, não é, dos últimos 30 anos. E isso faz-me olhar para trás enquanto imigrante e pensar, meu Deus, como é que é possível, como é que eu aguentei, como é que eu cheguei até aqui. Isso eu queria partilhar com vocês assim em 30 segundos, rapidamente, para enquadrar, não é, e perceber a importância que tem para mim estar aqui hoje. Eu estive no Rio de Janeiro primeiro, e é a primeira vez que eu estou aqui nesta festa da literatura. O meu contacto com a literatura foi muito tardio,
também por dificuldades económicas. Às vezes é preciso fazer escolhas na vida, não é? O que é que eu faço? Vou deixar este dinheiro de parte para pagar a luz e poder ligar o aquecimento na Europa, não é? Que faz muito frio, ou eu vou pegar no dinheiro e vou pagar a mensalidade da universidade. Então, eu acabei a faculdade já muito tarde, né? Eu tirei a Sociologia, sou licenciada em Sociologia, tirei o mestrado em História e estou a tirar o doutoramento em Literatura, em Estudos Portugueses, com especialização em Literatura, sendo que me especializei também em Relações Internacionais. E inscrevi-me agora numa pós-graduação em Saúde Mental para lidar com essa loucura, né? O mundo está um caos. E o pior é que o mundo somos nós, não é? Está uma loucura, mas não me vou alongar muito mais, acima de tudo é isto. Sou jornalista há 30 anos e é uma alegria muito grande, uma emoção imensa estar aqui com vocês. Muito obrigada. Quando me convidaram para ser mediadora dessa mesa, eu falei, gente, olha só que oportunidade com essa mulherada aqui do lado. Bom, antes de abrir para perguntas, porque a nossa ideia aqui é que essa construção ela seja coletiva, né? Então ela seja muito mais circular do que de fato né, um depara. Eu queria ouvir de vocês, meninas, e aí também ampliar um pouco da minha experiência. Quando eu decidi ir para a área de tecnologia, é porque eu, filha única, né? E aí eu queria ser um pouco do contra. Queria ser a ovelha negra, literalmente, da família. E entender que as mulheres da minha narrativa, elas sempre foram mulheres extremamente inteligentes, mas elas estavam sempre ligadas no campo da intelectualidade pela intuição. Então, eu sou bisneta de uma benzedeira, eu sou neta de uma mãe de santo. Então, mulheres que têm um conhecimento gigantesco e sempre no campo da intuição, nesse saber ancestral feminino. E, para mim, seria muito político, então, que fosse também matemático. Então, eu falei, não, acho que tecnologia é um movimento importante também, né? Falar sobre matéria, para além de energia, de espírito, e conseguir conciliar esses dois caminhos. Eu queria ouvir de vocês, como é que foi a construção de identidade de vocês sobre quais seriam as mulheres, né, que cada uma de nós seriam. Então, a gente sempre, graças a Deus, a gente tem sempre referências muito positivas de mulheres gigantes que vieram, né, antes de nós. E aí, para vocês serem as mulheres de agora, né, o que vocês acham que mudaram? Vocês acham que vocês são diferentes, um pouco diferentes das mães de vocês? O que vocês lembram das avós? O que vocês decidiram fazer diferente? Não, vocês quiseram seguir igual? Como é que é esse caminhar assim ancestral hoje para você, Dia? Então, é um assunto complexo para mim, porque eu tenho, inclusive, um livro sobre isso, chama No Útero Não Existe Gravidade, é um livro de contos, né? Eu fui criada pela minha avó, porque a minha mãe foi embora de casa quando eu tinha 12 para 13 anos, e eu virei cuidadora do meu pai, dos meus irmãos mais novos, com 13 anos de idade, então eu tinha que fazer tudo de casa. Aos 15 anos eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, porque eu venho de um lugar de periferia muito pobre, eu venho de uma família interracial também, e a minha avó materna, né, a mãe da minha mãe, foi que me deu esses valores, digamos assim, e que me ajudou muito a entender que eu poderia sair daquela situação, né, em que eu acabei sendo colocada por questões da vida, de cuidadora do meu pai e dos meus irmãos, né? Então, a minha avó era uma mulher analfabeta, que trabalhou em roça muito tempo, né? Eu estou falando do Cariri, cearense. Minha avó era paraibana, mas ela migrou para o Ceará quando ela tinha uns 9 anos de idade, por conta da devoção ao Padre Cícero, né? A minha bisavó, a mãe dela, eles vieram com todos os filhos, eram 11 filhos a pé, de Esperança, na Paraíba, até Juazeiro do Norte, e ficaram lá. E minha avó, ela trabalhou em roça há muito tempo. E, apesar de ser uma mulher analfabeta, ela era uma mulher inteligentíssima, né? Então, a minha avó, por exemplo, ela sabia livros de literatura de cordel decorados. Assim, ela recitava literatura de cordel, tem uns bem clássicos, Coco Verde e Melancia, né, o encontro do Padre Cícero e Lampião no Inferno. Ela sabia decor, né? Então, ela era inteligentíssima. E eu tinha uns 15 anos, eu estava numa fase um pouco revoltada, assim, da vida, e ela olhou para mim e ela disse assim: se você quiser sair daqui, você precisa estudar.
Então, você tem que estudar, né? Então, a minha avó analfabeta que me estimulava a ler, por exemplo. Então, ela via qualquer literaturazinha de cordel, livrinho de cordel, ela juntava, ela trabalhava... Depois que ela ficou mais velha, ela fazia din-din, eu não sei se vocês sabem o que é. No Rio de Janeiro, acho que é conhecido como geladinho, que é tipo aquele suquinho que você congela nos saquinhos, né? E ela fazia cocada. Então, ela vendia cocada e din-din para ter dinheiro, né? Porque ela também foi abandonada pelo meu avô. Então, ela também foi a rima de família dos 4 filhos durante muito tempo. E ela, qualquer coisinha que ela via de livrinho, de historinha, de gibi da Turma da Mônica, ela comprava para mim e ela me estimulou muito a ler, né? Então, eu estudei a minha vida inteira em escola pública e ela dizia: você precisa estudar para sair daqui, né? Porque você não vai viver a vida que eu vivi, de cuidando de pessoas que não davam também esse devido valor ao trabalho dela, né? Que é o trabalho não remunerado, o trabalho doméstico, né? Eu me emociono um pouco, né? Ela faleceu há um tempo e foi bem difícil para mim. E, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, ajudar meu pai, que estava desempregado, mas, justamente por conta do apoio da minha avó, eu decidi que eu ia fazer faculdade, né? E aí foi por isso que eu fui para o curso de História, que era o curso, na época, que eu podia fazer dentro ali das minhas condições, né? Porque estava na Universidade Regional do Cariri, era um curso de universidade pública, e eu fiz o vestibular e passei de primeira, né? O que foi, assim, para mim, um milagre, porque eu estava já um tempo sem estudar. Mas consegui entrar, e eu trabalhava de 7 da manhã às 6 da tarde, e ia para a universidade, ficava até às 11, era em outra cidade, então eu chegava em casa 1 da manhã, dormia até às 5, acordava para poder ir para a faculdade. E foi, assim, uns 2 anos até que eu recebi o convite para ser bolsista. E eu entrei numa crise muito grande, porque eu tinha um salário e eu ajudava em casa. E a minha avó disse: olha, você vai largar esse emprego, você não tem filho, você não casou, você não tem marido, você não tem filho, você vai largar esse emprego e vai ficar com a sua bolsa. E vai estudar. E foi aí, né, que eu fui. E aí, minha avó era uma mulher muito religiosa. Muito, muito religiosa, uma beata, praticamente. Mas era também uma mulher extremamente lúcida e muito consciente do que era ser uma mulher dentro dessa sociedade, porque ela passou por esses momentos, né, de muita opressão, de abandono do marido, de ter que sustentar os filhos sozinha, né, de cuidar dos netos também, porque ela acabou também cuidando de mim, dos meus irmãos, né, depois que a minha mãe saiu de casa. E ela foi, até o fim da vida, assim, uma mulher extremamente trabalhadora. Ela morreu aos 84 anos, né? Só que muito lúcida e muito trabalhadora e com uma mulher de muita fé, né? E aí eu tinha um sonho, né? Eu dizia para ela que um dia eu ia ter dinheiro para levar ela para Roma. Mas eu nunca consegui realizar, porque quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz uma bolsa sanduíche em Roma. Mas foi em 2013, ela tinha falecido em 2011, né? Mas o tempo inteiro ela estava comigo, e ela está comigo até hoje. Eu acho assim, minha avó foi a mulher mais importante da minha vida. E esse trabalho, inclusive, é dedicado a ela, né? Porque foi a partir do estímulo dela, né, de ser uma mulher dentro daquelas condições, mas ter essa sanidade, essa consciência de dizer: olha, você é minha única neta, né? Eu fui criada com 2 irmãos e 3 primos homens. E ela dizia: você não precisa repetir a minha trajetória. Você não precisa repetir a minha vida. Né? E ela me estimulou a sair da cidade, a ir fazer mestrado fora, né? E a ir para o mundo mesmo. E eu acho que isso, a gente ter essas mulheres, ainda que seja uma, né, mulher de referência, de força, de fortaleza, faz com que hoje a gente consiga sentar e também trabalhar, né, em prol da nossa trajetória, da nossa literatura, né, do trabalho também de outras mulheres que são muito oprimidas. A gente tem muitas mulheres em situação de violência, né, violência doméstica, violência patrimonial, violência simbólica, mulheres que são apagadas da história, como a Maria de Araújo foi, como tantas mulheres que a gente não conhece, que a gente não lembra, não sabe o nome. E eu acho que
A gente, hoje, né, nós mulheres jovens, né, todos somos jovens aqui, a gente tem essa responsabilidade, né, de dar visibilidade a essas mulheres que foram apagadas, a essas mulheres que passaram suas vidas invisibilizadas no trabalho doméstico, cuidando de marido, cuidando de filho, cuidando de neto, e que não tiveram a oportunidade de ser quem elas queriam ser, mas que, como a minha avó, elas conseguiram fazer com que eu saísse daquele lugar de opressão e fosse quem eu gostaria de ser, né, na vida, assim. Não, com certeza. É um relato muito bonito também. Com certeza sua avó esteve com você, sim, lá em Roma. E até fazer um adendo, né, gente? Essa semana a gente está completando o centenário da Mãe Estela de Oxóssi. Então, a gente está falando, né, sobre mulheres, sobre história brasileira. É um grande nome para repensar, também reinterpretar, né, a história do Brasil. Como é que foi para você isso, Lia, essas referências? O que você decidiu fazer de diferente? Enfim, o que você vê hoje? Eu fico ouvindo e pensando que, na minha casa, eu ficava, como eu já disse, muito mais com a minha avó do que com a minha mãe, né? Mas a gente não tinha esse tipo de conversa de que, olha, você precisa estudar, você precisa fazer a diferença, você tem condições. Não. Nós íamos levando a vida ali no dia a dia e eu praticamente trabalhava com ela, né? Nas casas onde ela trabalhava, eu a acompanhava. Então, eu via muito de perto a rotina dela, né, como uma trabalhadora doméstica. E não era uma casa só, né? Então, eu via a minha avó em várias situações ali durante uma semana. Ela ia para variados lugares e eu a acompanhava. Então, eu via que ela tinha que se adaptar ali ao que cada família, né, nas casas de família, ao que cada família exigia dela. E eu pensava que eu seria uma trabalhadora doméstica como ela, no futuro, como a minha mãe também era, como a minha tia também era, assim como as minhas vizinhas e as amigas dela com as quais eu convivia, com as que também ajudavam a cuidar de mim, né, e ali do pessoal. Mas eu pensava assim, eu vou ser uma empregada melhor, né, eu vou fazer as coisas de forma diferente. Olha, eu vou responder assim, quando for a minha vez. Então, as fases pelas quais que eu acompanhava, que as mulheres ali que cuidavam de mim passavam, para mim ficavam muito evidentes, e eu ficava esperando a minha vez acontecer. Eu esperava pelas minhas solidões, né? Eu falava, um dia eu vou ser tão sozinha quanto elas, como eu vou lidar com isso? Em relação à saúde, né, os problemas de saúde, a falta de condição de cuidar da saúde, por exemplo, né, eu sempre digo isso, era uma coisa que me chamava muita atenção, eram os problemas que elas tinham com o dente, né, os problemas ali com a falta de cuidado, né, eu preciso de uma nova prótese, eu estou algumas delas muito tempo ali, né, as extrações dentárias, né, eu tenho dor de dente, eu vou extrair porque eu não tenho condições de cuidar, e ficar muito visível aquilo para mim, eu ficava pensando, puxa, como vai ser quando for a minha vez, quando eu começar a perder os meus dentes, né? Eu pensava assim, né, quando eu for tão sozinha quanto elas, como eu vou fazer para resolver os problemas? Quando for a minha vez, né, de lidar com o pagamento do aluguel, eu acho que eu não vou fazer como a minha avó faz ou como a minha mãe faz, eu acho que eu vou desenvolver outras. Então, ali dentro, a gente não tinha essas conversas de, olha, você vai conseguir transpor o que a gente não fez, você vai fazer. Não, a gente ia vivendo ali muito, sabe, as situações assim. E eu tive uma pausa grande para os estudos. Eu não tenho curso superior, não fiz faculdade, eu tenho uma formação técnica, né, por isso eu trabalho na área da saúde, na área da enfermagem, mas isso assim, eu tive um grande espaço assim nos estudos, né? Eu fiz, aquela época era ginásio, entre a 5ª série e a 8ª, parava muito de estudar, porque as condições eram ali no bairro, apesar de morar numa grande cidade, né? Era bem difícil. Então, eu fui terminar depois o ensino médio na educação de jovens e adultos, né? E eu não tive, né, essas conversas com a minha avó, assim, olha, consegui, cheguei, terminei de estudar, tal. São coisas que hoje em dia eu sinto falta. Então, o que eu fiz de diferente não foi premeditado, sabe? Eu cheguei a ser uma trabalhadora doméstica também por algum tempo antes de estudar e trabalhar na saúde, enfim, mas nessa época a minha avó já tinha ido embora, mas não era um grande problema para elas, para as minhas mais velhas, e não era uma expectativa que elas tinham.
né? A minha mãe, hoje em dia, é uma mulher aposentada, mas ela me incentivava muito à leitura, mas como uma forma assim, de diversão. A minha mãe se apropriou muito cedo do espaço biblioteca, que era um lugar que tinha perto da casa onde nós morávamos, antes de nos mudarmos lá para a cidade de Tiradentes. Quando eu cheguei nesse bairro, como eu disse, mal tinha uma padaria que fará uma biblioteca, né? Com o tempo, a população começou a agrupar livros, e aí bibliotecas comunitárias, enfim. Mas, quando nós morávamos perto da biblioteca pública, que ainda existe nesse bairro lá de São Paulo, a minha mãe me incentivava muito, mas eu entendo que a minha mãe, apesar de ter pouco estudo, a minha avó não era alfabetizada, a minha mãe tem pouco, né, estudou pouco, mas é uma grande leitora. Eu acredito que ela viu uma porta aberta e ela falou assim: olha, um lugar onde eu posso entrar e levar minha filha, e aqui eu não preciso pagar, eu posso ficar aqui. Então, assim, era um lugar que a gente frequentava muito. Ela sempre me mostrou a importância desse lugar. Eu tenho duas filhas que já terminaram seus cursos universitários, o que deixa minha mãe muito feliz, muito, muito alegre, né? Minha mãe é uma mulher jovem ainda, tem 67 anos, acompanha bem, né, assim, a trajetória dos netos, enfim. Mas o que aconteceu de diferente não aconteceu premeditadamente, sabe? Não foi, elas nunca depositaram assim uma grande expectativa de que eu fizesse diferente delas, né? Então, mas muitas coisas aconteceram de forma diferente, né? A literatura, assim, como eu disse, minha mãe me estimulou a ser uma leitora, mas para escrever mesmo, isso é uma grande surpresa, né? Para a gente, para minha mãe também. E tudo começou por causa dela, com os registros que eu queria fazer sobre as informações que ela tinha, as histórias, a história central da vida dela, que ela tinha vontade de publicizar, queria contar. Então, isso que aconteceu de diferente com a gente é uma grande surpresa, né? E uma oportunidade grande de trazer na literatura essas mulheres, né? E essas memórias e tudo que eu consegui resgatar ouvindo, observando, examinando, né? Informações, registros, materiais, enfim. Faz uma grande diferença e é uma grande oportunidade para a gente. Nossa, incrível. Acho assim, a gente não combinou, né? Mas que bom que existem diferentes perspectivas aqui nessa mesa, porque às vezes no imaginário, né, e nesse espaço também de criação de um arquétipo, né, do que é uma mulher escritora, a gente vai ter ali alguns desenhos, né, sobretudo quais são os desafios de uma mulher, quais são os desafios de uma mulher negra. E que legal que a gente tem perspectivas diferentes aqui, porque é importante verbalizar isso, que assim, por mais que ainda, né, nós 2025, mas as mulheres, sobretudo, não são iguais. Assim, a gente não tem os mesmos desafios, os mesmos sonhos, as mesmas trajetórias. E que bom, né, que nessa mesa a gente tenha aí diferentes perspectivas. E nisso também, eu acredito que é uma tarefa bem difícil para o jornalismo, né, Conceição? Porque existe a ideia também de colocar algumas palavras-chave que vão ali remeter à figura de uma mulher, né? Como é que você enxerga, nesses 30 anos de jornalismo, mudou alguma coisa, não mudou? O quanto que é importante também você estar no lugar com a caneta na mão, né, para redigir essas histórias? Como é que é essa responsabilidade hoje para você? Bem, acima de tudo, é de facto uma grande responsabilidade, é um trabalho altamente escrutinado, mas deixa-me só recuar um pouquinho no tempo para situar aqui as pessoas, na sequência do que foi dito. No meu caso, eu cresci sem qualquer expectativa. Eu cresci sem expectativas, porque quando tinha 14 anos, sensivelmente, 14 anos, sim, uma professora disse-me: tu não vais ser ninguém na vida. Isto na sequência dos testes psicotécnicos que são feitos, naquela altura da escola, para percebermos que vocação é que cada um de nós tinha. Ou seja, os meus colegas estavam vocacionados, por exemplo, para serem médicos, carpinteiros, por aí fora. Eu era a única aluna, naquela turma de 30 alunos, que não estava vocacionada para rigorosamente nada. Mas a questão é que eu acho que passa pela forma como aquilo me foi dito pela professora, não é? Tu não vais ter ninguém na vida. Eu era muito expansiva e era delegada de turma, aquela coisa. Eu disse: mas professora, eu posso ser assistente de cabeleireiro, por exemplo, não é?
E ela disse, não, eu nem te estou a ver a acabar o 12º ano. Não sei se é equivalente aqui no Brasil, o 12º ano é o fim do liceu, não é? Pronto, nem te vejo acabar o 12º ano. E eu fiquei assim, quer dizer, ok, tudo bem. Então, aquilo, no fundo, foi uma libertação total para mim. Eu disse, não vou ser ninguém na vida. E ser alguém na vida, para mim, era tão somente ter um trabalho, ter um emprego, não é? Pronto, eu disse, então não tenho essa responsabilidade, tenho uma liberdade maior, não há expectativas, cresci sem qualquer expectativa. Continuei a estudar, é verdade, mais por influência dos meus pais. Eu perdi a minha mãe por negligência médica em Lisboa. Ela tinha um cancro no colo do útero, que era um cancro, aqui diz-se câncer, né? Localizado. Minha mãe era uma mulher da ciência, era um cancro que foi detectado atempadamente, era tratável, mas aí os médicos falharam redondamente. Ou seja, a minha mãe não fez quimioterapia, ela fez radioterapia, que é muito forte também, queima, não é? Quem é da medicina sabe isto. E eles falharam, ou seja, extravasaram a zona que deviam tratar, apanharam outros órgãos e a minha mãe morre daquilo. Eu lembro-me, nunca me esqueci, que a minha mãe, ela sentiu, não é, que estava em fim de vida, muito nova, a minha mãe tinha 50 anos, tinha a minha idade, quando morreu, e ela disse-me no hospital, as últimas palavras da minha mãe foram, filha, investe tudo em ti, na tua formação, tudo. E eu nunca mais me esqueci daquilo. E talvez por essa razão, ainda hoje, aos 50 anos, me mantenha nos bancos da escola, porque eu também dou aulas, não disse isso há pouco, dou aulas na Universidade Católica Portuguesa. Escrevi o meu 5º livro, que está aqui, fiquei super contente quando trouxeram há pouco, não consigo disfarçar. É o meu 5º livro, que foi rejeitado por 3 editoras, não é? Mas ele, finalmente, quando eu fiz uma 4ª e última tentativa, houve uma editora, que é Atlantic Books, que trabalha em Portugal e aqui também no Brasil, que acreditou na potência do livro, enfim, no potencial do livro, e editamos este livro, Racismo, Meio Século de Força. Portanto, eu cresci sem expectativas, as últimas palavras da minha mãe antes de morrer foram no sentido de investir tudo na minha formação. De qualquer maneira, o facto de uma mulher negra investir tudo aquilo que ela puder na sua formação, isto não é nenhuma garantia, não é? Porque mesmo assim as dificuldades são gigantescas. Parte-se muito ainda do princípio que as pessoas negras não são capazes de fazer da mesma maneira que as pessoas brancas. Até que ponto é que aquela pessoa será capaz de fazer, sentar-se no mesmo lugar, na mesma cadeira, apresentar o mesmo noticiário, o mesmo telejornal, por aí fora, não é? Isto na minha área, mas acontece em várias áreas. Depois, é um trabalho que tem uma exposição muito grande. Eu estive na rádio também, não é? Fiz o percurso todo. Rádio, jornais, revistas. Eu não senti nada destes ataques. Quando eu chego à televisão e o trabalho passa a ter essa exposição maior, aí sim. E nós aqui entramos naquilo que eu chamo de racismo intelectual, e penso que no Brasil a designação é a mesma, é o assassinato intelectual da mulher negra ou do homem negro quando se destaca. E eu, numa discussão, disse isto a alguém. Se eu dançasse, com todo o respeito por quem dança, se eu cantasse, se eu fizesse acrobacias por aí fora, eu seria aplaudida de uma forma diferente, não é? Mas se tu te vais destacar intelectualmente, passas a ser um alvo, de facto, a abater. É como se a pessoa representasse, eu não estou a generalizar, atenção, estou muito à vontade para falar, é como se a pessoa representasse uma ameaça. Isto nota-se muito nas grandes empresas. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que se queixam e contam-me que em grandes empresas, imaginemos, todas as pessoas são brancas, existe um indivíduo que é negro, e as outras pessoas negras são empregadas da limpeza. Então, os funcionários dessa grande empresa vão tratar de uma forma diferente aquelas empregadas de limpeza, com pancadinhas nas costas, ai, Dona Antónia, Dona Maria, tudo bem, etc. Com aquele indivíduo negro que desempenha as mesmas funções que eles, a cara está mais trancada. Portanto, olham para aquela pessoa como se ela representasse essa ameaça. Eu acho isso dramático, não é? É dramático porque isso vai travar-nos, isso vai invisibilizar, e acho que essa pluralidade do conhecimento devia ter como ponto de partida a própria universidade. Não devia ser um drama a introdução de novas temáticas diferentes no ensino superior. Da mesma maneira que eu acho que está na altura de começarmos a introduzir naquilo que é a bibliografia recomendada aos alunos nomes de autores negros, porque eles existem, não é? Portanto, acho que é a altura de pensarmos também na consciência negra e combatermos a desinformação. Eu dizia isto ontem ou antes de ontem. Eu, enquanto jornalista, luto contra a desinformação,
mas na luta antirracista existe uma luta também contra a desinformação. Quando as pessoas ouvem falar no racismo estrutural, muita gente não sabe, mas o que é isso do racismo estrutural? Acontece muito em Portugal, por exemplo. Aqui é diferente, no Brasil as pessoas estão mais bem informadas, têm um debate muito mais avançado do que nós. Então, falarmos do racismo estrutural tem a ver com as condições socioeconómicas e políticas de uma sociedade cuja conjuntura vai criar brancos, vai criar negros, vai colocar uns num lugar de privilégio e vai colocar outros num espaço que é designado pelo não lugar, que é apontado por vários autores. Isto vai fazer, então, com que se torne normal nós não encontrarmos pessoas negras em posições de destaque, com visibilidade, não é? Então, aqui entra essa questão da consciência negra. E volta novamente a questão. O que é isso da consciência negra? Vamos, então, combater a desinformação. A consciência negra significa nós termos essa consciência, nós percebermos, em definitivo, que temos a capacidade de também sermos livres, temos o direito de conquistar as mesmas liberdades individuais, aquelas que o outro já conquistou e nós ainda não conseguimos. É compreendermos que nós temos uma voz, ela tem de ser necessariamente usada, não é? Então, como é que isto se vai concretizar? Politicamente, através da afirmação, através da resistência. Eu acho que esta, sim, é a dimensão política daquilo que é a consciência negra. Portanto, assim, de uma forma bem resumida, é um pouco isso. Eu cresci sem expectativas, continuei a estudar. Deixem-me dizer que eu trabalho em 2 canais de televisão, que são do mesmo grupo em Portugal, a TVI e a CNN Portugal. E eu, quando comecei, era muito nova, eu comecei, e lembro-me que não tinha ainda acabado o curso, a minha licenciatura, não é? Tal história que eu interrompi várias vezes, não conseguia pagar as propinas, não conseguia pagar a mensalidade, e estudei sempre em escolas públicas, e eu morria de medo que alguém descobrisse que eu não era licenciada, que ainda não tinha licenciatura. Eu pensava, meu Deus, se alguém descobre, quer dizer, além de ser negra, não ter a licenciatura, mas a verdade é que eu fazia exatamente o mesmo trabalho e não ficava a dever rigorosamente nada aos meus colegas. Mas seja como for, aquilo incomodava-me bastante, mas felizmente consegui seguir em frente e nunca esquecendo aquelas últimas palavras da minha mãe que ela deixou antes de morrer. Aquilo foi muito importante para mim. Em relação às minhas avós, lá no passado, as memórias que eu tenho era que a minha bisavó, ela construía uma palhota e uma pequena casa nas pequenas aldeias feitas com palha, precisamente. Ela construía ali uma palhota, apareciam mais pessoas que se juntavam, criavam uma pequena aldeia. Quando surgia um conflito, a minha avó pegava nas suas trouxas, nas suas coisas, ela ia-se embora, fazia não sei quantos quilómetros e voltava a construir outra cabana, noutro espaço, e criava-se ali uma nova aldeia por aí fora. Uma mulher que evitava conflitos. Ao contrário desta nossa nova geração, como diz a Conceição Evaristo, a escritora Conceição Evaristo, a esperança nesta geração contemporânea. Ela fala da bisavó dela, fala da avó, fala nela própria, na geração dela, Conceição Evaristo, e fala na geração da filha dela, que é este tempo que nós vivemos, este sinal de esperança que ainda existe, esta responsabilidade que nós temos de tentar transformar, mudar mentalidades, não é? Eu não consigo compreender a necessidade que algumas pessoas têm de nos invisibilizar. Por que vamos invisibilizar? Aquele homem negro, ele corre tão bem, ele faz acrobacias, ele é um grande atleta, mas ele não é um bom investigador, historiador, médico, jornalista, arquiteto, por aí fora. Não é? Eu acho que é contra isto que também nós devemos lutar. Obrigada. E também acho que aqui a gente está falando também muito de perspectivas, né? E é muito interessante pensar, por exemplo, como que vai ser a narrativa em Portugal, né? Acho incrível também que a Dia traz a narrativa de gênero lá no Nordeste, né? A gente está aqui falando do Sudeste. E aí, antes da gente seguir para o próximo bloco, eu queria ouvir de vocês, gente. Alguém tem alguma pergunta? Temos uma mãozinha levantada ali no fundo. Vai levar o microfone aí. Vai. Alô? Onde é? Levante a mão, por gentileza. Ali à direita. Aqui. Meu querido. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Alexandre, eu sou escritor, estava aqui nesse mesmo palco de manhã, falando de esperança. Eu acho que a gente fala de esperança, às vezes, de uma forma que pode parecer abstrata. Essa reunião de mulheres, para mim,
metaforiza e concretiza e ontologiza e corporifica a esperança. Muito obrigado. Eu quero fazer uma pequena leitura do livro O Céu para os Bastardos, da Lília Guerra, em que ela fala muito do que vocês estiveram falando sobre ancestralidade. Eu amo o seu livro, você sabe disso. Obrigada. E é um dos livros mais lindos que eu li no ano retrasado. Eu recomendo vivazmente vocês, O Céu para os Bastardos, de Lília Guerra. E, num determinado trecho, ela diz assim: no Ribeirão, cuidava dos itens pesados. A tina de madeira recebia tecidos delicados. Ela botava as peças de molho à noite e, pela manhã, encontrava um caldo turvo. As impurezas se desprendiam das roupas e se instalavam no fundo da tina. Ela se admirava do processo. Observava que seria bom se, com as pessoas, funcionasse tal e qual. As sujeiras de cada um se desgrudando da alma, somente com um molho de água e sabão. As vidas limpas, sem manchas, secando ao sol, na corda ou no cercado. Eu preferia assistir às mãos de vovó, envolvidas na terra preta, consolando-a quando a sentia esgotada, retirando os pedregulhos, as daninhas. As mãos tinham a mesma cor da terra, como se fossem parentes. Fortaleciam a carência do solo com o adubo produzido das aparas de quase tudo que consumíamos. Por gratidão, as raízes devolviam em abundância o que ela semeava. Lília Guerra. Maravilha. E esse livro está sendo vendido aqui, tá? Quem quiser adquirir esse livro, tem ali. Mais alguma pergunta? Eu estou fazendo um curso que chama Letramento Racial dentro do SUS, que é da Fiocruz. E aí eu queria, fazendo um gancho com a mãe dela, que foi negligenciada, com você, que trabalha para o SUS, como é que está sendo isso para a mulher negra dentro do SUS? Realmente acontece esse racismo dentro do SUS com a mulher negra? Como é seu nome? Isabel, tudo bem? Eu vou falar como SUS dependente, não vou falar como profissional. Primeiro, eu vou responder como SUS dependente que sou, usuária do SUS também, e como mulher negra. Então, é claro que acontece. Acontece, sim, assim como aconteceu com a mãe dela, assim como já aconteceu comigo, assim como já aconteceu com a minha mãe, de sofrer violência obstétrica, sim, e preconceito. E acontece, assim, eu também percebo isso. Nos bairros periféricos, eu vou falar de São Paulo aqui, é claro que a concentração da população negra é muito grande, né? Nós fomos, né, banidos para as beiradas da cidade. Então, eu observo essa diferença, inclusive nos equipamentos, de uma forma geral, né? Eu pouco utilizo os equipamentos de saúde do meu bairro ali, mas quando eu estou de férias, que aí eu falo, deixa eu ver, né, cuidar da minha saúde também aqui no posto de saúde, de perto da minha casa, eu observo o quanto é diferente, né? Regionalmente diferente não deveria ser. A gente entende que, claro, lá em São Paulo, é importante a gente dizer, né, que em cada lugar acontece de um jeito. Então, escrever também leva a gente a essa responsabilidade, porque hoje em dia o contato com os leitores faz com que eu entenda que muita gente talvez não consiga compreender uma experiência que eu compartilho aqui de forma geográfica, sabe, Isabel? Às vezes a gente não toma esse cuidado, né? Aí às vezes alguém pergunta: o que significa isso que você disse aí no livro? E para mim parece que é tão óbvio, mas para aquela pessoa que mora, sei lá, em outro lugar. Então, na minha cidade acontece assim. Regionalmente, as administrações são diferentes, né? Está tudo terceirizado. Então, o que diz que tem que ser igual, né? O SUS é igual para todo mundo, acaba não sendo. Porque, obviamente, fatalmente, cada administração vai fazer de um jeito. Então, eu observo, mesmo assim, o espaço físico muda muito, aquilo que é oferecido para o cidadão periférico muda muito. Mas vamos voltar para a sua pergunta sobre a mulher negra, né? Existe toda uma pesquisa, e eu, como profissional, participo, agora falando, né,
de pesquisas e leio, o que a gente pode fazer pela saúde da população negra, especialmente, porque a gente sabe que os índices são diferentes, as coisas acontecem de maneira diferente. Então, existe toda uma preocupação em tentar fazer com que as coisas mudem, mas, na minha opinião, e no que eu vivo, não é efetivo, entende? É alguma coisa que precisa ser feita protocolarmente, mas efetivamente não funciona ainda, sabe? Então, a violência acontece todos os dias, o preconceito acontece todos os dias, a desigualdade acontece diariamente ali, e quando as discussões precisam efervescem, quando alguma coisa acontece alguma coisa pontual que precisa ser discutida ou resolvida, sabe, ferve aquela coisa, mas assim logo passa. E eu falo muito sobre essas coisas, não só porque tudo, eu acredito assim que tudo leva a gente a falar de saúde. Eu falo muito sobre o transporte público e as questões porque eu acho que isso mina a nossa saúde, sim, né? Eu digo que se você passa, sei lá, 2 horas no transporte para ir para o seu trabalho, mais 3 para voltar, porque normalmente para voltar é mais difícil, isso mina a sua saúde, sabe? O transporte que não tem qualidade, né? Eu digo que eu procuro trazer essas coisas para a literatura, porque a gente estava falando agora há pouco de superação e de coisas que, puxa, a minha avó esperava que eu fosse uma pessoa melhor, né? Tinha essa expectativa, mas enquanto isso não acontece, a vida daquelas pessoas também é importante. Tudo que elas vivem ali na rotina também é importante e precisa ser dito e precisa ser descrito. Então, eu digo isso e nem é uma crítica, não é isso, entende? Mas eu não quero esperar para falar de uma pessoa que, sabe, superou as expectativas, tudo. Eu preciso falar daquelas pessoas que estão vivendo aquelas situações diárias e a saúde está sendo minada assim. E aí, às vezes, eu me deparo com pessoas que falam: mas a literatura não deve ter cunho social, então será que a gente não está tornando essa literatura pesada, né, para aquele leitor que espera? Então, mas essas coisas acontecem. Né? São vivências, são experiências da rotina das pessoas no dia a dia. Então, coisas que talvez sejam imperceptíveis para alguém que não conhece aquela realidade, para mim, são urgentes. Por exemplo, eu falo que a estação de trem mais próxima da minha casa, que é a estação de Guaianazes, vamos colocar assim, CPTM, trilhos, que a gente está falando, né? Ela não tem... Em São Paulo, gente, São Paulo, ela não tem elevador, ela não tem escada rolante. E aí eu digo assim, isso é porque é em Guaianazes, isso é porque é na periferia, isso é porque a maioria dessas pessoas que utilizam essa estação são pessoas negras, são pessoas pobres, são mulheres que têm que vir aqui. E aí eles dizem que a acessibilidade que tem lá é a rampa. Quando você vai lá e pergunta e fala assim, mas cadê a acessibilidade desse lugar? Mas a gente tem uma rampa. Gente, a rampa é gigantesca, é enorme. Uma pessoa que vai utilizar aquele equipamento usando, sei lá, uma cadeira de rodas ou uma bengala, ou transportando uma criança, ou auxiliando um idoso, aquilo é desumano. Então, assim, se fosse numa região central, as pessoas já tinham levantado um pano e já tinham falado e já tinham reclamado, isso é um absurdo, mas ali a coisa vai ficando. E as pessoas se adaptam. Isso é que corta mais ainda o coração. As pessoas se adaptam. Eu vou descer em outra estação e vou voltar para eu não enfrentar isso aqui, entendeu? As pessoas vão dando o próprio jeito. Né? Então, esse tipo de preconceito, esse tipo de sofrimento, esse tipo de violência acontece todos os dias. E vai continuar acontecendo se a gente não... essas coisas são públicas e são notórias, entende? Mas elas precisam ser gritadas, elas precisam ser escritas, elas precisam ser cantadas. Então, o rap é importante, o livro é importante, a nossa fala aqui é muito importante. E a gente não tornar essas coisas naturais é o que eu acho que... Isso me causa mais espanto, entende? A naturalidade de todo dia a gente vê aquilo acontecendo e a gente não parar tudo e não, sei lá, não arrancar a roupa, não sentar todo mundo lá e não falar. A gente não sai daqui enquanto isso não for resolvido. Mas, então, vamos escrever, que é o que está dando para fazer agora. Gente, alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, a gente avança. Dou-lhe uma. Bom,
E aí, avançando um pouco aqui, meninas, também queria entender com vocês. Aqui a gente está falando muito também de memória, de legado no tempo presente, né? Por mais que a gente está falando de ancestralidade, a gente fala do passado por muitas vezes. Eu, na tecnologia, também tendo a falar muito do futuro, né, num desenho do presente. Queria ouvir de você, Di, assim, como é que você enxerga essa diferença, né, entre o eixo Nordeste e Sudeste, quando a gente fala de ancestralidade, quando a gente fala de narrativa de protagonismo, principalmente religiosidade, né? Você sente diferenças muito grandes, assim, como é que está sendo esse intercâmbio cultural aí para você que está importada aqui em Minas Gerais hoje? Então, quando a gente vem, né, de uma região periférica, o Nordeste, ele foi criado historicamente como uma região periférica, representado como uma região de atraso, de pessoas ignorantes, de pessoas burras, né? Muito reforçado por conta da questão do clima semiárido e da seca, né? Então, a gente vê, até hoje, por exemplo, novelas, né, na Rede Globo que estão retratando lá personagens nordestinas cobertas de barro, com tons sempre alaranjados, né, morando em casas muito pobres. E eu não quero dizer que isso não existe. No entanto, isso é uma construção histórica de um estereótipo sobre o Nordeste, sobre o nordestino. E, no que diz respeito à mulher nordestina, também, essa mulher que ela é objetificada, né? Ela tem esse corpo objetificado, e ela é essa mulher que serve para trabalhar em trabalhos excruciantes e trabalhos, né, que levam essa mulher a um desgaste físico, emocional muito grande, ou ela é uma mulher objetificada que só serve, né, para diversão. Então, quando a gente pensa nesses estereótipos, isso é uma das coisas que me preocupa bastante, né? Hoje, eu que frequento bastante a região Sudeste, eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo: nossa, mas você não parece nordestina, né? Porque eu tenho a pele clara, porque eu estudei, né? Porque eu sou escritora, porque eu sou historiadora, porque eu fui professora universitária. Então, eu não pareço nordestina. E aí a pergunta é: o que é uma mulher nordestina? Qual é a cara de uma mulher nordestina, né? Então, isso é algo que eu tento sempre trazer, né, muito, porque nós temos figuras, né, exemplares, intelectuais exemplares. Muita gente esquece, por exemplo, que a Maria Bethânia, que o Caetano Veloso, que são nordestinos. Mas eles esquecem porque eles estão nesse círculo, né, intelectual sudestino. Então, é perdoável, né? Quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a fazer minha pesquisa sobre a Maria de Araújo, que é uma mulher negra, né, uma mulher pobre, ela nasceu em 1862, mas ela nunca foi escrava. No entanto, ela era filha, né, de uma ex-escrava. Ela é vista como um ser desumano, ela não é humana naquele contexto. Você estava falando da questão da saúde, da violência, né, com relação à saúde da mulher negra. Eu peguei no processo que eu estudei, a Maria de Araújo, por exemplo, ela passa por sessões de tortura. E um dos argumentos dos padres lá, por exemplo, é que, por ela ser uma mulher negra, ela aguenta mais. E aí a gente sabe também, né, que existe esse perfil e esse estereótipo, não só da mulher negra, como também da mulher nordestina, de ser mulheres que aguentam, porque elas aguentam, que elas estão acostumadas a essa situação, né, do semiárido, da seca, da violência, da pobreza, né? Então, para mim, hoje, estar em espaços aqui no Sudeste, falando sobre minha trajetória, sobre a minha vida, sobre a minha avó, sobre o meu livro, sobre essa mulher que eu vivo há 20 anos com ela, né, dormindo e acordando com a Maria de Araújo, é muito importante para a gente, inclusive, quebrar, né, esse estereótipo de que a mulher nordestina é uma mulher burra, ou uma mulher atrasada, ou uma mulher que só serve para ser objetificada. E também que a mulher, como uma mulher negra como a Maria de Araújo, que foi completamente apagada da história e da memória social, né, tanto que ela é
pouquíssimo conhecida mesmo dentro da cidade de Juazeiro do Norte, a gente entender que esses espaços ainda são espaços em construção. E que a gente, através do nosso trabalho, da nossa literatura, da nossa escrita, de ocupar esses espaços aqui de conversa, de troca, né, são muito importantes para a gente quebrar com esses estereótipos e quebrar com essa imagem que é uma imagem forjada, preconceituosa também do que é o Nordeste, né, do que é ser uma mulher negra na periferia, mesmo numa cidade grande como São Paulo, né? Porque a gente sabe que existem, as pessoas batem o olho na gente e fazem um modelo de quem a gente é. Né? Então, elas já olham ali e dizem, essa daqui é assim, assado, e não dá para esperar mais do que isso. Né? Então, ser uma mulher nordestina hoje, ocupando espaços dentro do Sudeste, para mim, é muito importante, porque o tempo inteiro eu reforço isso. Né? Eu sou uma mulher nordestina, tenho muito orgulho, né, dessa trajetória, tenho muito orgulho da trajetória da minha avó, da trajetória, né, da minha família como um todo, e ocupo esses espaços hoje para falar sobre eles. Que eu acho que é algo muito importante, a gente precisa efetivamente estar falando sobre isso, e não no sentido de uma vitimização, mas no sentido de reforçar que a gente tem essa trajetória é muito importante, e ela faz da gente quem a gente é hoje. Né? Então, se eu estou aqui hoje, é por conta da minha avó, que trabalhou em roça muito tempo da vida. Né? Então, se eu estou aqui hoje, é por conta de quantas mulheres nordestinas não foram arrimos de família, não tiveram que cuidar de filhos e de netos e também enfrentar esses estereótipos e esses preconceitos. Principalmente, a gente sabe que em São Paulo a gente tem uma migração de nordestinos muito forte. Né? Uma vez eu cheguei num restaurante em São Paulo, e aí ele perguntou, viu o sotaque, perguntou de onde eu era. Eu falei, eu sou do Ceará, mas atualmente eu moro no Pernambuco. E ele falou assim, são quantas horas de ônibus de lá para cá? Eu tinha ido de avião. E aí eu falei, eu não faço ideia, moço. Não sei. Né? Porque ele olhou para mim e disse, se você é do Nordeste, você só pode andar de ônibus. Né? Tem aeroporto lá? Né? Tem Coca-Cola? Eu já ouvi esse tipo de pergunta, gente. Tem Coca-Cola no Nordeste? Tem rua asfaltada? Sabe? E é algo que a gente ri e tal, mas é tragicômico, né? De pensar assim, nossa, sabe? E aí também essa coisa de em alguns momentos eu ouvi que eu não tenho cara de nordestina, porque a cara de nordestina eu tinha que estar com barro na cara ou estar vestida com a roupa marrom, porque eu acho que eles acham que a gente só veste marrom ou roupa nude, né? Ai, gente, que absurdo. Eu acho que quando a gente pensa também em geolocalização, é interessante também pensar nesses arquétipos, né? Na criação imagética nossa dos personagens de cada um dos Brasis, que é assim muito preocupante. Vou usar essa palavra, muito preocupante. E acho engraçado também quando a gente pensa em perspectiva brasileira, em geolocalização brasileira, que o Brasil ele tem nomes de cidades muito, muito sugestivos. Né? Então, assim, Petrópolis, Teresópolis, própria Minas Gerais, contam muito da história. E contar também um pouco, né? Esses dias eu dei uma entrevista para a imprensa italiana, e eu venho de um bairro que chama Jardim San Diego. E também é muito comum, não sei se em outros lugares, mas aqui no estado de São Paulo, ter os nomes de Jardim Barra, né, nos bairros. Quando não é Garden. E aí, o bairro que eu cresci chama Jardim San Diego. E aí, quando o jornalista foi colocar lá na matéria, ele colocou que eu era norte-americana, por conta de San Diego, lá na Califórnia. E aí eu costumo brincar muito, assim, que San Diego não é Califórnia, gente. Jardim San Diego não é Califórnia. Então, assim, pensar também que o Brasil ele é um país muito único, né? Porque a gente pensa aqui em geolocalização, de fato, de uma maneira muito, muito diferente porque como que eu vou a alguns lugares, até grande parte do meu campo de pesquisa, eu começo a adentrar mediante o nome daquela região. Então, eu já consigo entender mais ou menos o que significa. Mas ali, aquele bairro que eu cresci, que é Jardim San Diego, eu definitivamente não me pareço assim, com uma pessoa europeia, quiçá também uma norte-americana. Então,
Para mim foi muito engraçado pensar assim, nossa, eu vou falar que aqui é Jardim San Diego, por quê? E, gente, se alguém aqui na plateia souber, me diga, porque eu acho que eu vou ficar mais uns anos ainda pesquisando e entendendo. Então, pensar mesmo que realmente, acho que aqui a gente vai cair num campo de pesquisa, né, de narrativa muito grande, e que o Brasil ele é um desafio, a história propriamente dita, sobretudo da mulher, é um desafio constante, porque a gente nunca consegue ter, né, assim, uma certeza, não, é por isso. Então, até queria ouvir de você, Conceição, e quando a gente fala também de mulher, o que, para mim, meninas, foi uma grande dificuldade era entender, de novo, né, esse artifício, esse arquétipo de como eu deveria me parecer para o mundo. Né? Então, assim, uma mulher de intelectualidade para análise de dados, matemática, tecnologia, inovação, como é que a gente vai ser respeitada? Então tem um dress code, né? Você vai usar uma camisa, você vai usar um salto alto, pouca maquiagem, cabelo trançado, né? Não vai me usar esse cabelo solto. Então, assim, e aí, para mim, eu fiquei completamente refém, fiquei completamente maluca, e aí entendi que eu estava procurando uma referência que não existia, então eu precisava estar de encontro a mim mesma e ser eu mesma naquele momento, por mais que seja muito clichê falar isso, mas existe uma ausência, às vezes, né, dessa ideia, até da cobrança, né, de como que a gente vai se parecer para ser uma doutora, para ser uma escritora e tudo mais. Queria ouvir para você, Conceição, como é que foi para você entender, né, a sua personagem, a sua personalidade enquanto uma jornalista, enquanto uma mulher que gosta de moda? E, como é que você foi se entendendo nesse mundo? Bem, é engraçado. Por um lado, tive aquela sorte de ser grande repórter, fazer jornalismo de investigação, andar praticamente pelo mundo inteiro ao longo destes 30 anos. O que quer dizer que eu cobri várias guerras. A mais recente foi agora estive na guerra da Somália, não é? Que era considerado o lugar mais perigoso do mundo, segundo as Nações Unidas. Agora é a faixa de Gaza, mas até então era, de facto, a Somália o lugar mais perigoso do mundo. Eu estive em vários cenários de conflito, mas, de facto, na Somália, há 1 ano e meio, 2 anos, quando lá estive, foi quando eu senti que... eu vou morrer, eu não vou conseguir sair daqui, porque os ataques terroristas são constantes, são diários, caem morteiros a todo momento, tiroteio, enfim, aquele cenário, não é? Então, mas isto para dizer o quê? Que eu escapei um pouco, de certa forma, a essa tendência da moda e tenho que me vestir muito bem, que trabalho em televisão, etc. Ao contrário de muitos colegas meus que têm essa preocupação. Logo pela manhã, o cabelo está uma coisa louca, o pessoal usa roupas novas todos os dias. Eu uso peças do ano em que a minha mãe morreu. Minha mãe morreu em 2000, estamos em 2025, eu ainda tenho peças de roupa que uso daquele tempo. Portanto, eu não sou propriamente consumista, né? Não sou. Então, a vantagem de trabalhar durante muito tempo no terreno, estar fora, isso fazia com que eu andasse com umas calças de ganga, qualquer coisa servia, né? Depois, aqui eu fui para estúdio, né? E passei a ser pivô, aqui dizem âncora, né? O apresentador dos noticiários, do telejornal. Bom, aí é diferente, mas aí existe uma imposição. Aí não tens como fugir, enfim, daquele mínimo, não é? Quer dizer, eu uso sempre um blazer, enfim, o mais discreto possível. Mas, voltando à tua questão, que era até que ponto é que isto influencia, não é? E se me terá travado ou não? A resposta é não. Eu tentei ser o mais fiel possível a mim mesma. Eu, no início, muito no início, eu lembro-me que esticava o cabelo, né? Alisava o cabelo, esticava o cabelo. Eu assumo sem qualquer problema, até porque existem registros. O mal de trabalhar em televisão é esse, né? Se nós mentimos, o pessoal vai lá buscar o arquivo. Está aí. E está, de facto. No início, esticava o cabelo. Até que um dia, a minha diretora de informação, olhou para mim, que eu vinha da praia e não tive tempo de lavar o cabelo, e fui diretamente para a redação. Ele olhou para mim e tinha o cabelo estava incrível, com um volume incrível, mas para mim estava horrível. Eu disse, meu Deus, e agora não tenho tempo de esticar o cabelo? E fui assim para a redação. E ela olhou para mim e disse, uau! E eu, uau? Como assim, uau? E ela disse, mas é isto, esta és tu, é assim que tu tens de andar. Portanto, é curioso, eu não tive exatamente esse outro lado que me tivesse desaconselhado e tivesse dito, não, tu tens de esticar o cabelo. Eu não tive essa imposição. Pelo contrário, a diretora de informação
achou que seria muito melhor eu assumir a minha identidade. Isso também libertou-me, não é? De certa forma, aquela criança que já tinha crescido sem expectativas, não é? Com aquela liberdade, porque disseram-me que eu não ia ser ninguém na vida mesmo, então estava tudo certo. A partir daí passei a usar o cabelo como eu queria, como eu quisesse, tranças, inclusivamente, tudo o que eu quisesse, extensões, natural, o que eu quisesse. E apresentando o jornal dessa maneira. Então foi um choque no início. Estamos a falar de um país europeu mais ou menos conservador, não é? No início, o pessoal parava para ver, mas como assim? A questão é, até que ponto é que, apesar dessa imagem, que é a tua identidade, com a qual tu te identificas, eu identifico-me, se tu ficas ou não a dever alguma coisa, aquela outra pessoa, não é? A mulher branca, o homem branco, os teus colegas que são brancos, ficas ou não a dever alguma coisa? A tua capacidade intelectual está ou não em causa? Não é? O teu talento está ou não em causa? Se isso não estiver em causa, está tudo certo. Então, mas seja como for, depois existe sempre aquela minoria, não é? Para mim é, de facto, uma minoria desprezível, para mim é tão desprezível, que não suportam que a pessoa se mantenha ao longo de 3 décadas, sem escândalos, que é muito importante isto. Procurem na internet se quiserem, Conceição Queiroz, 3 décadas de jornalismo. É muito fácil entrar em escândalos, cair em armadilhas, que às vezes são armadilhas criadas propositadamente, e a pessoa escorrega, não é? Porque eles não precisam que a pessoa caia, quer dizer, basta que a pessoa escorregue, não é? Uma casca de banana, a pessoa escorrega e está tudo estragado, não é? Então, o grande objetivo, muitas vezes, é tentarem descredibilizar-nos. O que é que eu fiz? Eu tive de ser muito afirmativa ao longo destes anos. Quando, pela primeira vez, me chamaram Conguito, Conguito significa, são os chocolates pequeninos, pretos, que existem em Portugal. Não sei como é que se chama aqui, mas é o chamado Conguito. Então, trataram por Conguito uma vez. E foi a minha primeira reação. Eu lembro que foi a primeira vez que eu disse, não, se eu permitir, isto vai ser sempre assim, vai ser a piorar, né? Será sempre pior. Eu disse, não, Conguito, como assim Conguito? Eu tenho nome para começar. Ah, não, é uma forma carinhosa de tratar. Eu disse, não, não é. Senão também arranjo uma forma carinhosa de tratar que te vai ofender. Isso é ofensivo, eu não quero ser tratada dessa maneira. Então as coisas foram mudando, mas sempre com muitas discussões, muitos problemas, porque eu nunca me calei. Eu tenho ameaças de morte constantes. É muito sério. As pessoas não percebem isto, é muito sério. Eu fui atacada estando em direto. Vocês dizem aqui, ao vivo, não é? Ao vivo. Estava em direto, de microfone na mão, a fazer o meu trabalho. E vem uma senhora e começa, a sua preta, a sua isto, não serve os pés de trabalho, vai para as obras, vai trabalhar nas obras, etc, 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 etc. E a pessoa tem de aguentar com sangue frio. O que é que aconteceu? Ela começou a insultar-me antes de eu começar, antes de eu entrar ao vivo. Ela continua a insultar-me durante o trabalho, eu ali em direto, ao vivo. E no final, ela vem para cima de mim e diz que me matava, etc, aquela coisa toda. A única coisa que fiz, que eu já não aguentava a certa altura, que eu estava a ouvir, a regir, eu estava a coordenar as ideias, eu estava a descrever o que estava a ver, não é? Uma reportagem em direto, ao vivo, e ela continuava a provocar e veio mesmo assim para cima de mim, e naquele momento eu não aguentei. Eu tinha o microfone na mão direita, lembro-me perfeitamente, eu fiz este movimento, passei o microfone para a mão esquerda e empurrei, desse um encontrão. Ela sai de cena, sai de campo, não é? O que é que acontece? Vem essa minoria que me odeia nas redes sociais, vai dizer que a Conceição Queiroz agrediu. Portanto, a vítima rapidamente passa a agressora. Portanto, eu fui a agressora daquela situação. Como é que as pessoas não viram que me levou? Ou seja, levam-te ao limite. Vamos levá-la ao limite para ver se ela aguenta, até que ponto é que ela aguenta, de facto. Assim nós já teremos qualquer coisa para poder apontar. Ela é agressiva, ela foi violenta com aquela senhora que era uma indigente, não tinha de ser assim, etc. Não, sinceramente, né? Felizmente, uma grande parte dos cronistas que têm crónicas nos vários jornais, escritores, artistas, músicos, manifestaram-se muito em Portugal e disseram: vocês que dizem que a Conceição Queiroz tem a mania de perseguição, vocês que dizem que o racismo é mimimi, por um lado, ainda bem que isto aconteceu em direto, ao vivo. Então vocês puderam ver aquilo que ela passa praticamente todos os dias, só que não é gravado, não é? O pessoal não está a ver e é muito difícil de acreditar, não é? Portanto, chegamos a um ponto em que a esperança existe, de facto, mas é tão cansativo, é tão desgastante, não é? Que eu já consigo dizer, essas dores são tuas, quando me insultam, quando ameaçam de morte. Eu já desisti de fazer queixas, porque as queixas são arquivadas. O racismo, permite-me dizer isto, se ainda tiver 30 segundos, o racismo em Portugal não é crime.
O Brasil tem uma das leis, não é uma das leis, é a lei mais pesada a nível mundial, à escala global. O Brasil tem a lei mais pesada quando falamos de racismo. Em Portugal, o racismo não é crime. E não é crime porquê? É tal questão do compromisso. Então, nós vamos criminalizar esta prática. Isso iria significar o quê? Que estamos a assumir que, de facto, existe racismo neste país. Como é que isto vai ser visto aos olhos dos restantes parceiros europeus? Portanto, a questão é muito complexa, de facto. Eu não estou a dizer que, se criminalizarmos o racismo, ele desaparece. Até porque nós temos essa lei mais pesada à escala global no Brasil e o racismo não desapareceu. Mas tem um efeito dissuasor, não é? Quer dizer, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de. Não é? Então, nós ainda não chegamos a esse patamar, ainda não chegamos a essa fase, e é muito duro, acaba por ser uma luta altamente solitária. Para concluir, deixa-me só dizer que, quando eu falo na afirmação, e esta foi sempre a minha luta, ser muito afirmativa, confrontar, etc., isto sai caro. Atenção, isto sai muito caro, isto tem um preço elevadíssimo. Eu podia dar vários exemplos, mas dou apenas um, que é a solidão. Tu passas a estar altamente solitária, tu estás sozinha. As próprias pessoas negras, algumas delas, afastam-se de ti. Não é? Os chamados pretos de casa, como dizia Malcolm X, não é? Aqueles que te vão trair dentro da própria comunidade, porque eles também existem, atenção, eu sou muito crítica em relação a brancos e negros, eles também existem, também se afastam de ti. Então, tu tens de gerir aquilo da melhor maneira possível. Pô, gostava de ter mais amigos, mais gente comigo. Claro que sim, mas está tudo bem. É melhor ser assim, gostar da minha verdade e continuar. Concluindo mesmo, eu trabalho desde os 12 anos, ou estava aqui a ouvir a trajetória das colegas de mesa, portanto, para terem uma ideia, a minha mãe, enfim, era uma mulher da ciência, tudo bem, mas nós deixámos Moçambique e fomos para Portugal e nós começámos a vida do zero, não é? Do zero, é mesmo do zero. A minha mãe era uma mulher bancária, tinha o curso de enfermagem, ela transformou-se numa empregada doméstica, não é? Então o que é que eu fazia? Eu, quando saía da escola, com 12 anos, eu ia ajudar a minha mãe. Então já limpava o chão da casa de outras pessoas, ajudava a lavar roupa, etc. Era uma empregada doméstica com 12 anos de idade. E estudei sempre e fui trabalhando sempre nas férias, quer nos cabeleireiros, como assistente de cabeleireira, quer como empregada doméstica, desde os 12 anos. Portanto, quando eu disse àquela professora, posso ser assistente de cabeleireira, ela também disse que não, eu não tinha possibilidade de ser nada. Eu até cheguei a pensar a certa altura, olha, eu vou trabalhar 2 vezes por semana, sexta e sábado, num bar, vou cantar à noite, etc. Quer dizer, eu viajava muito, né, na minha mente em relação a essa porrada da vida, né, que te vai dando e vai-te fazendo desacreditar acima de tudo. Mas, em resumo, é isto. Um trabalho duro, árduo, mas a vida compensa. Obrigada. Eu queria só, assim, parabenizar a Conceição pela trajetória dela e falar. Ela falou algo assim que no Brasil o racismo é crime, né? A gente sabe disso, mas eu discordo um pouco no sentido de que, por ser crime, muitas pessoas pensam 2 vezes. A gente sabe que pessoas, muitas vezes, em lugares de poder, de privilégio, pessoas brancas, filhas de diplomatas, às vezes elas se acham no direito de humilhar pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas pobres, pessoas que estão batalhando e trabalhando a vida inteira, né, para ter um lugar aqui também. Então, sim, no Brasil o racismo é crime, mas, infelizmente, a gente também tem uma estrutura jurídica extremamente consolidada que privilegia pessoas que estão em lugares de poder, em lugares economicamente e de influência intelectual e de elite, de poder, e a gente, infelizmente, presencia isso cotidianamente. Por essa razão é que eu fiz essa ressalva, não é? Existe a prática criminalizada, mas eu não sei, que eu não vivo aqui, até que ponto é que a lei é devidamente aplicada, sim. Não é? Portanto, criminalizar a prática não significa acabar com o racismo. Sim. Mas acho que é importante, não é, termos... Ou seja, a legislação não devia ser omissa, como ainda é em Portugal. Portanto, é uma sorte terem aqui esse... São contextos diferentes. Exatamente. Né? Agora, como é que ela é aplicada, eu aí não sei muito. Né? Não, sim. Eu entendi o seu ponto. Né? Eu só queria fazer essa ressalva de que, infelizmente, a gente ainda tem aqui uma estrutura que
a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que comete um crime de racismo, se ela está num lugar de poder, ela não vai sofrer nada. Infelizmente, ela não vai ser presa, ela não vai ser processada, ela não vai, porque ela está num lugar em que as pessoas têm medo de mexer ali com aquela estrutura. Com certeza. Eu não consegui nem colocar o dente muito dentro da boca, assim. E eu quero fazer um adendo também, antes de abrir para a última pergunta, e fazer uma correção na minha fala, né? Porque eu falei, porque San Diego e tal, eu não quero me parecer com uma norte-americana, uma europeia, mas, assim, obrigada, Conceição, por estar aqui hoje, porque eu quero me parecer como uma europeia, sim. Obrigada. Obrigada. E aí, gente, a gente tem, assim, 2 minutos para perguntas. É sua. Realmente a última pergunta, que nós temos uma outra mesa que o pessoal já chegou. Estamos um minutinho atrasado. Mas depois eu vou ter a oportunidade de conversar com elas. Os livros vão ser vendidos e elas vão poder dialogar com vocês, né? Com certeza autografar os livros e responder outras perguntas. Você vai lá. Meu nome é Bruna, eu sou de um clube de leitura de Campinas, Mulheres que Leem Mulheres. Fiquei muito feliz com todas as falas. E eu fiquei com uma dúvida com relação a uma fala da Conceição, e eu queria que você tirasse essa dúvida. Quer dizer, um pouquinho você já tirou com a sua fala, mas você disse assim que você considera que em Portugal a luta antirracista, né, ela está menos avançada que o Brasil, né? Porque no Brasil, eu acho que está, assim, minha visão assim, tá ruim ainda, né? O pessoal da luta está muito empenhado, mas a gente está muito aquém ainda, né? Então, eu fiquei imaginando, se Portugal está pior que o Brasil, como é que está, né? Então, se você puder falar um pouquinho, porque eu não conheço a realidade. Não. Daquilo que eu sei aqui do Brasil, a sensação que eu tenho é que estão mais bem organizados, nesse sentido, né? Há uma organização diferente, há uma mobilização também ela diferente, e conseguem chegar... Ou seja, o facto de terem conseguido criminalizar a prática, para mim, é incrível, porque nós estamos nessa luta, neste exato momento em que estamos aqui a conversar. Há uma mobilização, para já, por parte dos pais das crianças que são vítimas de bullying, que são coisas diferentes, o pessoal confunde, né? O bullying é igual a racismo. Não é, definitivamente. Então, existe essa luta para criminalizar o bullying, por um lado, eu estou a favor também, eu assino por baixo, mas... Quando nós, pessoas negras, a comunidade negra, nessa luta antirracista, dizemos, ora bem, o racismo também tem de ser criminalizado, então vem o pessoal todo para cima de nós, é um problema, é um drama. Não. Voltamos ao ponto de partida. Criminalizar o racismo significa assumir que ele existe. Como é que nós ficamos diante dos parceiros europeus, não é? Então, é um pouco por aí. Mas é a sensação que eu tenho, não é? Que aqui estão mais bem organizados, o próprio discurso, o debate está muito em cima da mesa. A palavra racismo quase que não pode ser pronunciada em Portugal. Certo? Então, ainda ontem falávamos sobre isto, da ideia do cancro, o câncer, né? Como vocês dizem aqui, há uns anos que não se pronunciava. O racismo está nessa fase ainda. Mal pode ser pronunciado. Já não se pode dizer nada hoje em dia. Não, vamos refletir, vamos pensar. Se é ofensivo, não podes dizer, ponto. Vamos discutir sobre isso? Vamos conversar, não é? Eu gostava que tivéssemos mais debates, né, de ideias sobre o racismo, como existem aqui no Brasil, que eu sei que existe, mas eu entendo essa perspectiva. Para vocês está ruim, como disse a senhora, mas para nós estamos muito atrás. Houve alguém que disse ontem, não, vocês em Portugal são nos nossos anos 80. Então, imagina, né? Portanto, eu queria que nós progredíssemos, não é? Mas há um retrocesso feito na calada, muitas vezes, no silêncio. Isso é dramático, não é? Acho que, se for declarado, é muito melhor do que ser camuflado, não é? O racismo recreativo, de que fala a Silvia Almeida muitas vezes, o racismo recreativo, as piadas racistas, o racismo intelectual, o racismo institucional, altamente sentido. Eu dou um exemplo muito concreto em 30 segundos. Uma mulher brasileira e negra que tentou arrendar uma casa, neste caso um apartamento, em Portugal. Eu fiz uma reportagem, é um relato muito forte na primeira pessoa, passou na CNN Portugal, e ela conta que tentou arrendar aquela casa, telefonou primeiro, o senhorio, dono da casa, ouviu o sotaque dela brasileiro, ficou de pé atrás, mas disse, tudo bem, pode vir, venha ver a casa. Quando ela foi ver a casa, ele percebe que, além de ser brasileira, ela é negra. Ele diz, não, a casa já está arrendada, já temos uma família que vai ocupar a casa brevemente. Não dá. Ela sentiu que aquilo não era verdade,
O que é que ela fez? Olha o racismo institucional. Ela fala com uma amiga, isto é real, fala com uma amiga branca dos tempos da escola. Essa amiga branca vai falar com o mesmo senhorio, dono dessa casa, sobre o mesmo apartamento, que afinal, efetivamente, estava livre, estava vago. Ela fez o contrato, assinou o contrato, ficou com a casa e passou essa casa à amiga negra e brasileira. Isto é um exemplo do racismo institucional, das instituições que ainda nos travam. Portanto, está aí, né? Como é que é possível? E a coragem que ela teve em denunciar também, né? Mas a seguir ela mudou-se, porque depois o senhorio ficou a saber também, né? Afinal a casa está, né? Foi um negócio, essa negociata toda. Ela mudou, saiu de Lisboa, vive no norte de Portugal hoje em dia. Mas ela deu a cara de uma forma altamente corajosa. Então este preconceito que existe em partir-se do princípio que por ser uma pessoa negra não é capaz, por ser uma pessoa negra é imunda, é sinal de sujidade, né? De falta de limpeza, falta de higiene, vai destruir a casa. Nós temos de ser capazes de ultrapassar isto, nós temos de ir além disto, né? Esbater essas fronteiras que ainda existem. Então, acho que é um pouco isso. Vocês aqui estão mais à frente do que nós, eu tenho que dizer. Mas nós chegaremos lá também, né? Porque a luta não pode parar. O que é que acontece se nós esvaziarmos a voz do ativismo? O que é que acontece se nós esvaziarmos a voz da militância, não é? Isso não pode acontecer. Se nós nos distrairmos um bocadinho, o desprezo volta novamente. Então, nós quase que vivemos na defensiva. Eu falo por mim. Agora estou mais calma. Mas durante muito tempo, estes anos todos, eu vivi na defensiva. Não é na defensiva. Quem se aproximava, eu pensava logo, eu tiro a minha arma, o que é que tu queres? O que é que tu queres? Na defensiva. E quase que com uma espada sobre a cabeça. Né? Significa viver com medo. Muitas vezes com medo. Tudo bem? Não, né, na verdade. Que bom. Mas... Eu gosto assim. Mas vamos concluir de qualquer maneira, não é? Não queremos viver com medo, não queremos viver com uma espada sobre a cabeça e não queremos, acima de tudo, ficar reféns. Não é? Sim, com certeza. É verdade. E evidenciar... Vem falar aqui. Me perdoa. E evidenciar, sobretudo, né, gente, que mulheres históricas estão vivas no tempo presente. Então, muito obrigada por todo mundo estar aqui. Obrigada, Dia, Conceição, obrigada, Li. É um grande prazer aí. Obrigada, Flipossos. É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado em nome da GSC, esse público maravilhoso. E vocês, por gentileza, então, se vocês quiserem se dirigir aos autógrafos, tá? Foi uma honra tê-las aqui.